Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Júlio Ávila, o último autor desse trabalho aqui. Esse trabalho foi elaborado com várias pessoas, né? Tem o Fábio Conde, aluno de doutorado, o Juliano Escobar, que é um postdoc, o professor João Pedro e o professor Marcelo Falcão. Então, nesse trabalho, nós vamos falar um pouco sobre a questão de transformações de fase, utilizar o síncrotron para transformações de fase, correto? Para isso, nós utilizamos um material que é de bastante importância na indústria, que é um aço maragem, e ele foi fabricado por manufatura aditiva, tá? A importância de ter um material processado por manufatura aditiva é que um processamento de materiais recente, um processo novo, portanto, as microestruturas produzidas, elas são diferentes. Isso traz uma novidade grande. Por exemplo, nesse trabalho, nós tínhamos uma hipótese que as segregações produzidas pelo processo de fabricação, que eles acontecem muito rápido, funde o material e resfria o material rapidamente. Isso cria segregações e aquelas segregações elas poderiam vir a ajudar, né, na parte metalúrgica, favorecer a nucleação, a formação de austenita, tá? Só lembrando, é um aço maragem, então a parte mar é de martensita, aging significa que ele tem um endurecimento por precipitação, por envelhecimento, que seria o aging, correto? Então, a princípio, a matriz é martensítica, que é uma matriz bem dura, é um material com uma alta resistência, uns 2000 megapascal mais ou menos. Para vocês terem uma ideia, um aço convencional tem uns 300 megapascal, assim, usado em indústria civil, de fabricação de prédios. Correto. Então, esse trabalho, ele foi, deixa eu pegar aqui a mãozinha, ele foi elaborado aqui, as amostras foram fabricadas no Biofabris, no Unicamp. Utilizamos esse aço aqui, o aço maragem, com bastante teor de níquel. Utilizamos bastante termocálculo para fazer simulações termodinâmicas e encontrar um rádio de temperaturas adequado para o tratamento. Fizemos as peças, tudo bem, e utilizamos o síncrotron. Utilizamos a linha XTMS, que era uma das linhas do síncrotron antigo, que esperamos que ela seja reativada numa versão moderna no novo Sirius, né, para fazer esse tipo de experimentos e muitos mais. Nós utilizamos, por exemplo, tratamentos térmicos e observamos constantemente, quase com uma frequência de segundos, o estado de difração daquele material. E processamos os dados e analisamos, e basicamente nós conseguimos observar a porcentagem de austenita de transformação. Então nós vemos, por exemplo, as curvas de diratometria, nos comparamos o material na condição como fabricada e na condição solubilizada, e vemos que existe uma diferença de temperatura de transformação, tá? Um começa antes do que o outro. Observando a mesma coisa utilizando o raio-x, nós vemos que essas duas linhas iniciais aqui temos a porcentagem de austenita e temos a temperatura. Vemos que a transformação de austenita começa a reverter antes, começa a aparecer antes. Perceba que esse as-build, nas duas condições, nas duas taxas de temperatura, começa antes. Enquanto a solubilizada, que é um tratamento térmico que vocês levantam a uma temperatura elevada e basicamente apaga as segregações, ela começa depois. Então nós aumentamos o campo de manobra, né, para criar a austenita revertida. Isso daria para fazer com vários materiais. Temos outras curvas aqui. Vocês podem dar uma lida tranquila, com calma. Qualquer coisa vocês entrem em contato que eu posso explicar mais. De qualquer maneira, nós recentemente publicamos esse trabalho no próprio poster. Vocês vão achar esse link, tem uns 50 dias de graça para vocês baixarem aí. E vocês podem ler esse material, tá? Bom, só finalizando, porque não podemos estender muito o vídeo, as conclusões do trabalho com relação ao que nós utilizamos os raios-x, podemos concluir que o material ele teve uma expansão devido à condição as-build, uma expansão do campo intercrítico da austenita e martensita. A partir de um ponto, de uma temperatura de reversão, as segregações não têm
um papel tão importante quanto a gente esperava, mas foi bom para estabelecer isso. E a microestrutura muda muito pouco com relação às temperaturas utilizadas, assim, com relação ao que era a condição inicial de manufatura aditiva, apenas quando tratada diretamente, né? Quando você faz a solubilização, a microestrutura muda um pouco. O que é importante? Nós podemos aplicar esse tratamento térmico em vários materiais de engenharia, titânio, alumínio, qualquer outro material, desde que tenha difração, nós podemos aquecer, como no nosso caso, ou podemos resfriar, levar a temperaturas criogênicas e fazer experimentos também de ou tração, podemos fazer compressão ou apenas o tratamento térmico e ver as transformações de fase. Bom, esse projeto foi financiado pela FAPESP, com esses códigos. Agradecemos ao LN Nano, agradecemos ao Laboratório de Luz Síncrotron, ao CNP em geral pela utilização dos microscópios e a linha de Luz Síncrotron X-TMS. Bom, também agradecemos pelos financiamentos da CNPq, a UFCT de Portugal e a Villares Metal. Bom, muito obrigado e qualquer pergunta pode endereçar no meu e-mail ou entrar em contato no congresso.